Shalom Haverim, estamos na nossa primeira aula de hebraico. Para quem baixou a gramática, nós vamos começar na primeira lição, que começa na página 15. Então vamos lá. As pessoas têm dúvida não só quanto o nome das letras, mas como elas são pronunciadas. Então nessa primeira aula nós vamos nos focar nisso. Então vamos lá. O alfabeto hebraico. Todas as vezes que você for estudar, você começa lendo o alfabeto hebraico e depois falando em voz alta. Isso após escrever, é claro. Então vamos lá. A ordem que você vai fazer o alfabeto, eu até prefiro que vocês que estiverem vendo essa aula utilizem aquele alfabeto da tabelinha que eu passei no grupo. Por quê? Porque aquela ordem fica mais fácil para decorar. Então você tem o Aleph e o Bet. Por que vai pular esse aqui? Pelo seguinte motivo, a letra ela está repetida, porque uma letra é com o sinal com o dagesh, esse pontinho no centro da letra se chama-se dagesh, e a outra letra está sem o dagesh, então por isso aqui ela vale B e aqui ela vale V. Aqui o dagesh no gimel, ele não modifica a pronúncia, apenas indica que ela é uma sílaba forte. Então, para descomplicar a aula, é ideal que você faça o alfabeto com base naquela tabela. Então vai ficar da seguinte forma: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, P, Sad, Kof, Resh, Shin, Tav. Porque aqui é Shin, né, a de baixo, e a de cima é Sin. Por causa que o sinal massorético está à esquerda, então ela fica valendo S, Sin. Sin, né, para ser mais específico. E se estiver à direita, aí ela fica valendo Shin. Então você vai utilizar aquela, como eu falei, aquela tabela anterior a qual postei no grupo, para ficar mais fácil, para você não ter que estar pulando letra. Então ela vai ficar da seguinte forma, ela vai ficar conforme esta tabela aqui, por exemplo. E é importante você já começar a escrever o alfabeto hebraico da forma correta, que é da direita para a esquerda. Então vamos lá. Aí vai ficar assim: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, P, Sad, Kof, Resh, Shin, Tav. Por que eu pulei essa letra aqui? Porque o Kaf, quando ela cai no final da palavra, ela ganha esse formato. O Mem, quando cai no final da palavra, ganha esse formato. Por esse motivo, eu pronunciei esta palavra aqui, eu pronunciei essa letra aqui e pulei ela e passei para o Lamed. Da mesma forma com Mem, da mesma forma com Nun. Porque quando ela cai no final, ela muda o seu formato. Ela é chamada de letra sofit. No caso, Raf sofit. No caso, Mem sofit. E Nun sofit. A palavra sofit significa final. O P também, ele ganha também essa nomenclatura de P sofit quando cai no final. O Tsad também, Tsad sofit. E assim por diante. Então é importante que todas as vezes, principalmente no começo, em que nós formos avançando nas demais lições, todas as vezes para aquecimento você pronuncie em voz alta o alfabeto hebraico para efeito de aquecimento. Então vamos lá. Então durante esta semana, uns 2 dias atrás, eu já passei o alfabeto hebraico e já passei o sinal massorético para vocês. É importante vocês fazerem esse seguinte exercício aqui que eu vou passar para vocês. O exercício é esse aqui, que eu passei lá no grupo. Vamos lá. O Aleph, conforme demonstrado aqui, ela é uma letra que ela não tem som próprio, ou seja, letra não audível. Então, como que se resolve isso? Em muitas palavras, o Aleph ele equivale ao H da língua portuguesa, ficando sem som nenhum. Porém, tem um porém. Se ele recebe um sinal massorético, ele ganha som. Então ele fica assim, ó.
O Aleph, com um traço, né, ele ganha o som de A, E, I, O, U, conforme vocês estão vendo aqui. Interessante, para você gravar bem, a regra geral é o seguinte: qualquer letra da língua hebraica que você tem traço, a regra geral é que ela é uma letra A. Se ela for um Bet com traço, é Ba. Se for um Kaf com traço, é K. E se for um Aleph com traço, é A. Ou seja, qualquer letra com traço, por via de regra, é A. Existem exceções à regra? Sim, existem, mas não é o caso que nós vamos abordar agora. Quando você tem dois pontinhos ou mais, por vias de regra, qualquer letra é E. E interessante, para você gravar bem, para você fixar bem, na nossa língua, quando uma letra, né, na língua portuguesa, quando uma letra ela leva um pingo em cima, por via de regra, ela é a letra I, não é verdade? Na língua hebraica, para você memorizar bem, quando você vê o ponto embaixo da letra, ela é I, né? Essa é a regra geral aqui da língua hebraica. E aqui nós temos aqui o traço com ponto. Esse traço com ponto é o seguinte: ele vale tanto A como ele vale O, né? Na maioria das vezes em que ele aparece na língua hebraica, ele aparece com o som de A, né? São pouquíssimas palavras que ele aparece com som de O. E 3 pontos, como se fosse uma escadinha, irremediavelmente é o O. Quer dizer, desculpa. E aqui nós temos aqui a forma longa, né? Aqui em cima é a forma curta, embaixo a forma longa. Então, quando você tem o Aleph sem pontuação, mas ele é acompanhado de um Vav com pontuação, ele é O. Se a pontuação ficar embaixo da cabeça do Vav, ele é U. Então aqui você tem, né, por isso que você tem aqui o alfabeto, né, o Aleph Bet, as vogais repetidas, porque uma forma mais curta e outra forma mais longa, mas a pronúncia é a mesma coisa. Então aqui você vê, você tem traço, apesar de ter ponto, então você tem A. Aqui você não tem 3 pontos, mas na regra geral você tem 2, então você tem E. Então dessa forma, toda vez que você vê uma letra em hebraico e vê que ela tem 2 pontos, ainda que no começo você não reconheça a letra, você sabe que é uma consoante mais E que está ali presente. E o I também da mesma forma. Ele pode vir acompanhado do Yud, né? Ou pode não vir acompanhado do Yud, como é no caso acima. E também o Aleph, embora ele aqui não esteja recebendo a pontuação direta nele, então aqui nesse caso o som dele vai valer a letra seguinte, que é o O. E aqui no outro exemplo, ele vai valer o som da letra seguinte também da mesma forma, o U. Então você vai ignorar a leitura da primeira letra e vai pronunciar o vocábulo da letra seguinte que o acompanha. Então esse aqui é a lição básica, né, da nossa videoaula. E vamos ver mais um pouco lá no método. Então vamos aqui, ó, na lição 1. Então aqui você tem o Bet, né, quando ele tem um ponto dentro, é o chamado Dagesh, ele é pronunciado como em boi, né? Então aqui você tem o Aleph não audível, conforme nós dissemos, você tem o Bet, né, pronunciado como boi, aí você tem o Gimel pronunciado como gole, né? Ele não vale a letra G da nossa língua no sentido de valer G ou J, não, ele sempre vale Gi, né? Para você gravar bem o nome Gimel, o nome e a serventia, a aplicação da letra Gimel, lembra do camelo, até porque Gimel, no hebraico antigo, ele corresponde ao camelo. Tanto que no inglês é camel, né? E no idioma português, camelo mesmo. Então aqui você tem o Dalet, né, pronunciado como letra D. E aqui você tem o Re, aspirado, né? É interessante a letra Re, porque é assim. Opa, deixa eu voltar aqui. Interessante a letra Re pelo seguinte: o Re, a regra geral é que ele vale um R fraco, apenas Re e não Re. Por exemplo, nós temos o Het. O Het ele vale 2 R's. Então é Het, você fala ele raspando a garganta. E o Re,
você fala ele, né? Ele vale HE, né, na nossa língua, você o pronuncia apenas como um R fraco. Em algumas palavras, ele é pronunciado de uma forma muda, como em Elohim, né? Só que não é estranho quando você escutar a palavra hebraica e alguém pronunciando Elohim. Por quê? Porque o hebraico, em algumas regiões, alguns grupos, né, judaicos, tem alguma diferenciação de pronúncia entre um grupo e outro. Mas a regra geral é que ele vale um R fraco, né? Ou seja, sem som de dois R's. E também o Re, quando ele cai por último, ele, por via de regra, ele é sempre mudo. Eu vou mostrar para vocês um texto para exemplificar a ocasião em que o Re é mudo. Vamos lá, a palavra Ahavá. Então vemos aqui, você tem o Aleph com traço, você tem o Re, né, com traço também, embora ele está acompanhado com 2 pontos, mas como ele tem um traço, a via de regra diz que vale A. Aqui você tem o Bet. Como o Bet ele não tem o dagesh dentro dele, ele vale letra V. Então aqui você tem a palavra Ahavá e no final você tem o Rei, tá vendo? Você tem o Re e não tem ponto nenhum nele. Nesse caso, como ele não acompanha ponto nenhum e não tem nenhuma letra que vá após ele, nesse caso ele é mudo. E a palavra Ahavá significa amor. Essa palavra eu peguei em 2 Samuel 13:15. Então aqui é um exemplo da aplicação onde na mesma letra o Re tem som e também o Re não tem som, isso dentro da mesma palavra. Então vamos lá, então aqui nós temos a palavra Vav, que ela vale como V, né? A via de regra diz que ela vale como V. Porém, como vocês já observaram, se o Vav estiver acompanhando o Aleph e ele levar um ponto acima ou abaixo, sem que Aleph receba pontuação, o Vav fica valendo letra O ou U, mas apenas nesse caso. Aí você tem Zain, né, que equivale à letra Z. Aqui sim você tem o Het, né, que ele é pronunciado forte, ele é pronunciado como som de 2 R's, independente dele estar no começo ou no meio da palavra. Você tem o Tet, que ele equivale à letra T, né, aqui ó, tá até o exemplo aqui na apostila, T de teto. Você tem o Yud, né, ele tem som de I mesmo, né. Você tem o Kaf, que ele tem som de letra K. Porém, se ele não levar o dagesh dentro, ele tem o som de letra, ele tem o mesmo som da letra Het, se ele não levar. Mas por enquanto você tem que se focar em gravar o nome e a pronúncia das letras conforme está apresentado naquela tabelinha qual passei para vocês não se atrapalharem depois. Aqui você tem o Lamed. O interessante é que o Lamed ele tem uma característica com a nossa língua. Você vê que o L da língua portuguesa, né, o L latino, ele tem também aquela perninha de lado. O Lamed é a mesma coisa, só que com a perninha para cima. Então fica fácil de você fazer uma associação. E o Mem, né, o Mem, esse Mem, aqui por exemplo, ele tem assim alguma coisa que lembra a ondinha da água, né? Tanto que a palavra Mem, né, se escreve Maim, água, né, em hebraico. Então, quando você analisa as línguas mais antigas, as línguas semíticas mais antigas, o Mem ele tem o formato da onda da água. Penso eu que talvez por isso nossa letra M, ela também tem aqui, embora de uma maneira mais bem desenhada, algo que lembra o balanço da água também, né? Vocês podem observar aqui. E aqui você tem o Nun, né, que equivale à letra N, e aqui você tem o Samer. O Samer, ele equivale à letra S, sempre letra S. Não é como na língua portuguesa, que a letra S, uma hora ela tem como o som de C cedilha, uma hora tem som de letra S. Não, no hebraico, nesse aspecto é mais simples. Você vê o Samer, ele é sempre S. E tem o Ain. O Ain, ele é não audível. Só que as regras para Ain é a mesma do Aleph, né? As mesmas do Aleph. Se ele não tiver sinal massorético, ele, por via de regra, ele não tem som, e havendo sinal massorético, ele tem o som do sinal massorético. Então aqui nós temos o P com o dagesh dentro, aqui nós temos o Tsad,
Sad ele equivale a duas letras, né? TS. Aqui nós temos o Kof, né, como em café. Aqui nós temos o Resh. Interessante que o Resh, para você gravar bem o significado da palavra Resh, ou da letra Resh, é que a palavra Resh, nas línguas semíticas antigas, ela era representada por uma cabeça. Tanto que cabeça em hebraico é Rosh. Então aqui fica fácil de você associar. Aqui nós vamos pular aqui em razão apenas do sinalzinho massorético e vamos para a letra Shin. Shin, né? Se o ponto está à direita é Shin, ou Shin, e se está à esquerda é Sin. Aí ela fica equivalendo ao S como em Summer. E tem a última letra que é o Tav, pronunciada como em teto. E agora aqui eu tenho uma lição para passar para vocês aí durante a semana. Vocês vão pegar a letra Aleph e vão colocar os sinais massoréticos nela, da forma que está aqui, correto? Aí depois vocês vão pegar a letra Bet, deixa eu colocar aqui, Bet, e fazer da mesma forma que se fez a Aleph. Vai colocar os mesmos sinais que se colocou em Aleph. Então aí vocês irão passar para a letra Gimel, fazer a mesma coisa, depois passar para a letra Dalet, e assim sucessivamente. A única coisa que eu vou pedir de diferente para vocês durante essa semana, façam isso sempre da direita para a esquerda, né? É uma coisa que vocês precisam fixar bem. De preferência o caderno, aquela parte que na nossa cultura, né, na nossa cultura brasileira, é o final do caderno, vocês comecem pelo final, porque na cultura hebraica, ali onde é o final, né, é na realidade o começo, né? Então por isso que o caderno tem que ser um caderno só para hebraico. Então peguem um caderno, já comecem a lição já pelo final do caderno, já vai escrevendo da direita para a esquerda, já vai se familiarizando com a cultura, com o hábito. Então isso é o que eu quero pedir para vocês fazerem essa semana. Então, dúvidas, sugestões ou críticas, comentem embaixo aí no vídeo. Se a aula ficou grande demais, se ficou mal explicada, se o som não saiu legal, se a imagem não saiu legal, qualquer coisa, ou se vocês tiverem algo a acrescentar, pode deixar nos comentários, tá? Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado e Shalom, Shalom.